Meus irmãos e irmãs, caiu um lenço aí. Bom tê-los aqui conosco mais uma vez nessa manhã, para a nossa escola bíblica dominical. E ó Senhor Deus e Pai, eterno todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, um Deus compassivo, bondoso e misericordioso. Senhor, obrigado por estarmos aqui mais uma vez diante de Ti, através de Cristo, reunidos, para aprendermos mais da Tua palavra. Tu tens a nos dizer, está escrito na Tua inerrante e sagrada Escritura, meu Deus. Que o Senhor possa usar a cada um de nós para entender mais plenamente os Teus propósitos para as nossas vidas, Teus direcionamentos, a Tua doutrina, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos, ouvidos, a nossa mente, para entendermos aquilo que Tu tens para nos revelar, Pai. Seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. E é no nome do nosso Senhor e Salvador, Teu amado Filho, Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Meus irmãos, então vamos dar sequência à nossa escola bíblica, a nossa EBD. E hoje nós vamos entrar no capítulo 13, que é o capítulo da... Não, errado aqui. É o 12. Nós vamos falar do capítulo 12, a adoção, e, se for possível, nós vamos entrar no capítulo 13, que seria da santificação. E só para nós nos situarmos mais uma vez, eu gosto de trazer esse slide para falar da história da humanidade, que a Bíblia nos diz sobre a criação, queda, redenção e consumação. E nós falamos da justificação, vamos falar agora da adoção e depois da santificação, nos encontramos nesse ponto da história da humanidade. E nós não podemos falar da adoção, de sermos adotados como filhos de Deus, sem sermos antes justificados por meio de Cristo. E vai ser interessante também, que eu quero que vocês observem, que durante todo esse capítulo, que é um capítulo pequeno, de apenas um parágrafo, mas um texto bem robusto e consubstanciado, que a todo instante vai nos chamar a atenção para a nossa união com Cristo. Nós só conseguimos ser adotados pelo Pai, uma vez que somos justificados em Cristo, e a adoção vem logo após, para depois nós termos o processo de santificação. Então, Van Dix Hoorn, ele fala, se você foi predestinado para a vida eterna, como se vocês lembram da EBD que o nosso irmão diácono Natan falou, sobre a vocação eficaz, se você foi predestinado para a vida eterna, você será chamado a Cristo. Algum dia da sua história de vida, você será chamado a participar do reino de Deus por meio de Jesus Cristo, da sua fé dele. E você será justificado. Uma vez que você foi justificado, nós somos adotados como filhos de Deus. E a Confissão de Westminster traz esse parágrafo. E é interessante por quê? Porque no texto, o Van Dix Hoorn falou que esse foi um dos textos, entre aspas, mais simples para a Confissão de Westminster estabelecer essa doutrina. Porque até então a adoção, teologicamente, não era algo até a Reforma, e até um tempo depois, que era preocupação dos teólogos. Então, quando a Confissão de Westminster, quando aquelas pessoas estavam lá reunidas para elaborar o texto, eles não tiveram que desconstruir nada.
eles não tiveram nenhum conflito teológico com o qual eles tivessem que debater e reorganizar e arrumar, ao contrário do que aconteceu com a justificação. Então, de certa forma, eles puderam fazer um texto conciso e também bastante robusto e consubstanciado. Então, o que a Confissão de Westminster diz? A todos os que são justificados, como eu mostrei antes, existe a necessidade de ser justificado, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção. Nós vimos também que Deus ele tem a primazia, né, de escolher aqueles que são justificados e que são participantes da adoção, em e por seu único Filho, Jesus Cristo. Vocês se lembram que na justificação eu enfatizei muito que tudo é por Cristo. Tudo é através de Cristo. É através de Cristo que nós somos reconciliados com Deus o Pai, é através de Cristo que nós temos acesso ao trono da graça, como vamos ver aqui. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios desse relacionamento. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. Deus tem piedade deles, os protege, lhes dá provisão e os corrige como um pai. Entretanto, eles nunca serão abandonados, mas selados para o dia da redenção e vão herdar as promessas como herdeiros da eterna salvação. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que nós temos essa primeira parte da justificação e que, pela graça, nós somos adotados em Jesus. E por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus. São os eleitos, são inseridos na videira, como Jesus falou. E a partir daqui, prestem atenção, nós temos a liberdade. Quando eu falei, lembra da EBD sobre livre-arbítrio? A partir desse momento, nós temos aqui a liberdade agora de fazermos aquilo que é da vontade de Deus. Antes nós estávamos afastados, não tínhamos acesso. Agora nós temos essa liberdade de ter a escolha para fazer a vontade de Deus. E os privilégios. É interessante que me chamou a atenção que daqui em diante são só bênçãos que nós recebemos. O Van Dixhoff, ele fala, é um pacote de bênçãos que resulta, que advém de quando nós somos adotados como filhos de Deus. E aqui nós temos as provas das Escrituras que eu vou utilizar para justificar esse texto. Então, a todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção. Efésios 1:5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio de quem? Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O beneplácito, eu procurei, seria como o consentimento da vontade de Deus. Romanos 8,17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós temos liberdades e privilégios. Aqui nós começamos a ver privilégios que ele vai começar a colocar aqui, herdeiros. É um privilégio que nós adquirimos a partir do momento que somos adotados como filhos de Deus. E esses privilégios, ele daqui vai discriminar os vários privilégios que nós temos. Nós estávamos essa semana a fazer o PG no capítulo 6 de Romanos e ele faz uma referência a Efésios. E lá ele diz as bênçãos que nós recebemos quando nós estamos unidos a Cristo. Então, aqui mais ou menos nós temos todos esses privilégios, todas essas bênçãos que advêm quando nós estamos unidos com Cristo e somos
recebidos, adotados como filhos do Pai. E João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês já ouviram a frase, talvez, do dito popular que fala que todos são filhos de Deus? Mas isso é verdade? Todos são criaturas. Porém, filhos de Deus somente são aqueles que creem no seu nome, que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, somente os que creem no seu nome são justificados e são adotados como filhos de Deus. Então, até aqui, nós vimos o que acontece quando somos justificados, somos adotados por meio de Cristo, somos recebidos no número dos filhos de Deus e vamos agora desfrutar da liberdade dos privilégios. Daqui para frente, basicamente, eu vou mostrar o que serão esses privilégios, que na verdade são bênçãos que nós recebemos. E tem uma parte importante aqui que eu coloquei. Sofremos. Ou seja, também é um privilégio sofrermos por termos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, muitas vezes nós podemos focar nas bênçãos, mas também o sofrimento é um privilégio e faz parte da vida do cristão. Então, tem sobre si o nome dele. E eu acho interessante essa parte, porque é como se quando nós nascemos, geralmente nós herdamos o nome da nossa família. Nós temos ali um apelido, aqui em Portugal, no Brasil, um sobrenome, que nos remete àquela família, de uma forma que você vai, às vezes, carregar aquilo durante várias gerações. E aqui, Deus nos dá um nome, Ele coloca a gente, a partir do momento que somos adotados, esse nome dele passa a fazer parte daqueles que são filhos adotados por ele, em Cristo. Então, Jeremias diz: por que serias como o homem que foi pego de surpresa, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Apocalipse 3,12. Ao vencedor farei com que sejam coluna no santuário do meu Deus, e ali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Então, o primeiro privilégio, ou o primeiro item ou parte do pacote de bênçãos que vem com a adoção seria, nós temos agora o nome de Deus presente em nós através de Cristo. Recebem o espírito de adoção. Então, tem sobre si o nome dele. Recebem o espírito de adoção. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão do pecado, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Então, o espírito de adoção tem acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai, por meio do qual clamamos Abba Pai. Somente o Espírito Santo, presente em nossos corações, nos torna capacitados a clamarmos Abba Pai, a termos uma maior intimidade e uma maior relação com o nosso Deus. Somente a partir desse momento é que nós temos essa condição de clamar Abba Pai. Efésios 3,12. Em Cristo temos ousadia e acesso. Então, temos o nome dele, recebemos o espírito da adoção, temos acesso com ousadia ao trono da graça, temos acesso com ousadia através de Cristo a estarmos diante de Deus, a orarmos, a clamarmos, a buscarmos verdadeiramente
através do Espírito Santo, o nosso Deus. Então, uma outra bênção, um outro privilégio que nós temos a partir do momento que somos adotados como filhos de Deus. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele em Cristo. Romanos 5,12. Pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o fato de sermos filhos de Deus, adotivos de Deus, nos permite termos acesso constante ao nosso Pai. Gálatas 4,6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Mais uma vez fazendo referência ao habitar do Espírito Santo de Deus, como filhos adotados em nossos corações, que nos transforma, que nos dá um novo coração, nos dá um coração de carne, no lugar do coração de pedra, e que nos faz ter esse relacionamento íntimo com o Senhor através de Cristo, o trono da graça. Deus tem piedade deles, de nós, os protege, lhes dá provisão e os corrige como um pai. Entretanto, eles nunca serão abandonados, mas selados para o dia da redenção e vão herdar as promessas. Hebreus 12,6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, muitas vezes, um pai precisa corrigir ao seu filho, um pai, uma mãe, por amor. E às vezes nós podemos ter a impressão de que a correção é algo ruim. A correção pode estar relacionado com ira, com raiva, com vingança. E não é isso que acontece na relação Deus para conosco, aqueles filhos que são adotados. Porque a palavra de Deus diz que ele corrige aqueles que ele ama. E isso é importante porque nós, como pais e mães, nós não devemos corrigir os nossos filhos quando estamos irados. Nós devemos mostrar aos nossos filhos os erros, baseados no que a Bíblia diz, e mostrarmos a eles que a correção é para o bem. Não se trata de ira, não se trata de vingança. Então, durante a época que eu corrigia e disciplinava meus filhos, eu procurava sempre estar em paz. Mesmo que eu estivesse irado, eu esperava aquele momento passar para você poder corrigir o seu filho. E aí, porque quando você está irado, é fácil você corrigir, entre aspas, porque você vai descarregar toda aquela sua raiva, todo aquele seu rancor naquele momento. E o seu filho vai perceber isso. O difícil é você falar que você vai ter que disciplinar o seu filho, você tendo paz. Então, exige muita fé também nesse momento, porque o filho geralmente pede para não ser corrigido. Não, papai, eu não vou fazer mais isso, me desculpa, não vou. Então, assim, Deus, quando nos corrige, Ele não nos corrige com ira, Ele não nos corrige com vingança. É um corrigir, um disciplinar com amor. Nós devemos ter em mente e no nosso coração esse ensino. Quando tivermos que educar, ensinar, disciplinar os nossos filhos, procurarmos fazer dessa forma, porque é assim que Deus faz conosco. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui, basicamente, são passagens que corroboram que Deus tem piedade deles, que Deus os protege, lhes dá provisão e os corrige como um pai. Hebreus 6,12, para que não vos torneis indolentes,
mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E é importante que ele coloca aqui, e os corrige como um pai, entretanto, eles nunca serão abandonados. Então, por mais que nós soframos a correção de Deus, a disciplina que vem do Senhor, como somos filhos dele, nós nunca seremos abandonados, mas selados para o dia da redenção. E vamos herdar as promessas. É interessante porque às vezes é difícil no dia a dia nós termos em mente que as verdades que existem para Cristo, elas são verdades para nós também. Todas as verdades e promessas estabelecidas para Cristo, nós também as temos, como Filho de Deus e que estamos unidos em Cristo, pela fé em Cristo, pelo Espírito Santo. Então, é importante que nós iremos herdar tudo isso. Nós somos co-herdeiros justamente com Cristo. Da mesma forma que Deus olha para Cristo, nós que estamos unidos a Ele, Deus olha para cada um de nós. Nós sabemos que quando Deus nos olha, Ele vê a Cristo. Então, as verdades que são estabelecidas para Jesus são verdades estabelecidas para cada um de nós que estamos em Cristo. As promessas estabelecidas para Jesus são promessas que estão estabelecidas para cada um de nós que estamos unidos a Cristo. E vão herdar as promessas como herdeiros da eterna salvação. 1 Pedro 3,4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O que vocês poderiam entender do que seria uma viva esperança? Qual seria a viva esperança? Nós que estamos unidos a Cristo, nós que somos adotados pelo Pai, o que vocês acreditam que seria essa viva esperança que nós vivemos? Nós vivemos na viva esperança do quê? Da vida eterna. E Jacob? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós podemos perceber que a vida eterna, ele já coloca aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que eu falei agora há pouco, Jesus Cristo tinha a promessa do Pai que ele iria ressurgir no terceiro dia. E tudo que é verdade para Jesus é verdade para nós. Nós já temos uma ressurreição nesse momento espiritual, que é uma nova vida, uma vez que morremos para o pecado. Morremos para o pecado com Cristo, verdade, e ressurgimos com Cristo para novidade de vida. Então, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Essa herança, ela não pode ser destruída. É uma herança que nós iremos carregar sempre, até a consumação, até a volta do Senhor. Que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Então, aqui já faz uma relação, uma ligação com a santificação e com o fato de nós sermos santos. Então, vocês puderam observar que é um tópico curto. E aí, no breve catecismo de Westminster, na pergunta 34, ele faz a pergunta: o que é adoção? E a resposta: é um ato da livre graça de Deus. Ou seja, Deus é soberano. Ele derrama essa graça de acordo com a benevolência e o consentimento dele, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus
privilégios. E aqui eu coloquei, como o Van Dixhoorn fala, pacote de bênçãos, que seria: recebemos o Espírito de adoção, o Espírito Santo, que habita em nós e transforma completamente a forma como nós somos, como nós nos relacionamos com Deus. Temos acesso ao trono da graça de Deus. Somos habilitados a clamar Abba, Pai. Somos tratados como filhos, com piedade, com proteção, com provisão e correção. E somos co-herdeiros com Cristo. Redenção, promessas e salvação eterna. E aqui, tentando fazer uma analogia mais figurativa, essa aqui seríamos todos nós que somos filhos de Deus, que somos adotados de Deus em Cristo. Em Cristo, nós somos adotados. Em Cristo, nós somos reconciliados com o Pai. Em Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Em Cristo, nós podemos estar agora diante de Deus, clamando a Ele. Em Cristo, nós podemos chamar Deus de Abba Pai. Esse Deus Abba Pai, essa palavra aqui, Abba, né, no aramaico quer dizer pai, demonstra o quê? Uma intimidade e um relacionamento estreito. Em Cristo e adotados como filhos de Deus, nós temos salvação eterna. E a salvação, ela acontece a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não sofremos o abandono do Pai. Desculpa, aqui faltou o ó. Nós nunca seremos abandonados. Às vezes é comum nós estarmos passando por momentos de tribulação. Nós vimos o que a tribulação leva. A tribulação leva à perseverança, leva à experiência e leva à esperança. Então, muitas vezes estamos passando por um processo e achamos que estamos o quê? Abandonados. Mas, muito provavelmente, pode ser Deus estar nos corrigindo, estar nos disciplinando, estar nos tratando, para que cada vez estejamos mais perto dele. Então, não sofremos o abandono do Pai. Somos tratados como filho em Cristo, somos tratados como filho, temos a família da fé, somos co-herdeiro do Filho de Deus. O Van Dixhoorn, ele faz uma relação interessante entre justificação, adoção e santificação. E na justificação, ele faz uma alegoria dizendo que é uma coisa maravilhosa uma pessoa que está condenada e ser justificada perante um juiz. Ele fala da alegria que isso traz para aquela pessoa que está vivendo aquela situação. Nós somos justificados diante do Pai. Uma pessoa que está diante de um tribunal, ela provavelmente reconhece que ela cometeu um crime. Nós só vamos conseguir estar conscientes que somos criminosos, entre aspas, pecadores, se nos arrependemos. E quando isso acontece, é uma coisa maravilhosa. O outro exemplo que ele dá na santificação, ele faz uma alegoria como se a pessoa estivesse doente. E ele coloca ali a coisa maravilhosa que você ter uma doença terminal e você ser curado daquela enfermidade. E no nosso caso, a doença é a doença terminal é o pecado. E através da santificação, nós estamos livres da doença do pecado. E aí ele entra agora com a adoção. Então ele coloca justificação, santificação e a adoção. E ele faz uma comparação, dizendo que a adoção é algo extraordinário, porque a adoção, ele considera que nós, como cristãos, temos acesso aos irmãos, à comunhão em qualquer parte do mundo.
Então, nós que estamos reunidos aqui, é capaz de nós falarmos aqui pessoas que pertencem a vários lugares distintos do Brasil e Portugal. E o que nos une aqui? O que nos une e nos traz aqui? O que nos faz acordar hoje de manhã para virmos, para vocês que estão na EBD, para o culto? Ou durante a semana, quando vocês têm vontade de participar de um pequeno grupo? Ou durante a semana, quando vocês pensam no irmão, oram por ele, quando vocês procuram estar juntos com o irmão? O que move isso? Será que é a sua vontade, de uma forma rotineira, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano? É Cristo, é o Espírito Santo dele que habita em nós. Então, o Van Dix Hoorn, ele fala, ele querendo chamar a atenção, obviamente que cada um aqui pode ter a sua opinião e falar, não, eu acho que a justificação, para mim, ela toca mais o meu coração. Não, a santificação toca mais o meu coração. E a adoção, ele apenas chama a atenção da coisa maravilhosa que é você poder fazer parte da família da fé a partir do momento que você é adotado como filho de Deus por causa de Cristo. Então, é só para que nós possamos pensar que quando nós estamos unidos a Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós temos uma transformação na nossa vida. Isso é reflexo única e exclusivamente da obra de Cristo, nos permitindo ser adotados por Ele. Bom, então, com relação à adoção, é isso. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário ou falar alguma coisa. Não. Fernando, você consegue ligar a mesa, por favor? Eu quero ver se eu passo aqui um vídeo que o pastor Leonardo colocou. Esse vídeo, ele basicamente vai tocar no ponto da santificação. É do pastor John Piper, e ele fala como nós deveríamos lutar contra o pecado. Na hora que nós entrarmos na questão da santificação, talvez eu comece na próxima EBD, falar basicamente da santificação, mas ele falou para que a gente pudesse fazer uma parte inicial sobre esse vídeo. É um vídeo que ele não aparece nada, ele vai estar em inglês, mas existem umas legendas bem grandes em português. E elas têm uma apresentação um pouco alegórica. Então, talvez vai exigir que vocês... Sim, mas ele vai aparecer a legenda lá, e não sei se pode distrair. Tá? Então, porque vai aparecer a legenda, e assim, ele vai focar em coisas importantes. Ou seja, ele chama a atenção para a nossa responsabilidade contra o pecado. Nós sabemos, como nós vimos no PG essa semana, que com Cristo, com a morte de Cristo, nós morremos para o pecado. Então ele fala da obra de Cristo em nossa vida, que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos governa mais. Mas, ao mesmo tempo, lá em Romanos 6,12, ele chama a nós para exercermos a nossa responsabilidade na luta contra o pecado. Paulo diz, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então, traz uma responsabilidade para cada cristão na luta contra o
pecado. Não somos mais escravos do pecado. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Nós falamos tanto sobre justificação, né? Para não desfazer aquela justificação que Cristo faz em nossas vidas. Mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, vou passar aqui. The only possible attitude toward out-of-control desire is a declaration of all-out war. There's so many murmuring about their imperfections, shortcomings, and I see so little more. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war. Wonder how to make war. Go to the manual. Validate about your failure. Make war. It's some war sharpens the sense. You hear it snap. Real attack comes, and you are ready to war. There is a mean, wild freak. Let's very carefully ask. Violence against whom? What? Not other people. Not other people. Not other. Not Muslim. Not Hindu. Not Buddhist. Not atheist. Not secular. Not nominal Christian. Not wives or husband or children or ordinary bosses. But on every else in our soul. Violence. Violence against our own soul. For all with settling minds, make war on the violence against all of us, ourselves, all desires, food, tea, sugar, chocolate, number, money, praise of man, approval of others, power. This is our enemy. This is fake war. It is a violence against all races, our soul. All the difference to injustice, our soul, violence, different poverty, different worship, our soul. Did you know that in the warfare Roman, Satan doesn't show up until chapter 16? He did the spiritual warfare thing where you find some way to pray or some way to lay hands pointed to Satan. That's important. War not against flesh and blood, but against principalities and powers of the world. Doesn't drop us most of which heavenly place. That's important. But you know what? It's not nearly as important. Because the only foothold Satan has in your life is your flesh and your sin. Nobody goes to hell because of Satan. The only reason we go to hell is sin.
much more important than fighting Satan is fighting sin. This warfare in verse 13 is vastly more important than you expect. Get that. My biggest enemy is not Satan. My biggest enemy is John Piper. And he's the only reason I'll go to Satan. Satan, you don't have nearly that power. Therefore, I really care about us learning this battle. Christianity is not a steadily to the world the way it is religion. Most Christians live their daily lives. Verse 13. If by the Spirit you kill, there's a mean streak in Christianity, and it's not against anybody else, ourselves. In fact, it's against the meanness of ourselves. You feel like you're a mean person against others, a harsh person, a critical person. You know your problem? You have learned to be mean. You have learned to get violent against violence, against meanness, against your critical spirit. Plato talk about, have you made war? Então, às vezes, né, depois que eu assisti esse vídeo, às vezes, até a gente comentou no pequeno grupo, às vezes nós temos a tendência de focarmos nos nossos pecados, aqueles que são visíveis. Mentira, aqueles pecados de adultério, corrupção, mas aqueles outros pecados que estão no nosso coração, como egoísmo, orgulho, medo, ansiedade, vai de encontro, vai contrariamente, né? Diz a palavra de Deus, nós às vezes temos a tendência de não nos lembrarmos disso e nos esquecermos disso. Então, esse vídeo talvez mostra um pouco isso. Não só isso, mas é que nós não devemos aceitar, né? E ele faz ali uma coisa interessante, recorra ao manual. O manual que ele está falando é a Bíblia. Vai orientar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? São quase 15 para as 10. Roberto? Não? Tá bom. Então é isso, meus irmãos. Mais uma vez quero agradecer a vocês pela presença, por estarem aqui. Acho que se vocês tiverem alguma dúvida que eu não puder responder, com certeza o pastor Leonardo, quando trazer mais esclarecimento para você. E obrigado pela presença. Vou fazer uma oração. Ó Senhor Deus e Pai, eterno e todo-poderoso, obrigado, Senhor, que Tu és um Deus tão maravilhoso que nos deste para que possamos ser co-herdeiros e irmão deles diante de Ti. Obrigado por nos adotar. Obrigado por nos conceder Teu Espírito Santo que habita agora em nós, nos dá um coração de carne. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esse momento que podemos estar diante de Ti, verdadeiramente diante de Ti, para aprender mais de Ti e ouvir da Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa falar ao coração deles, que essas palavras, Pai, que estiverem, todas as palavras que foram ditas aqui, aquelas que estiverem alinhadas com Ti, possam frutificar grandemente, para que possamos participar contigo no Teu reino. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe agora nosso pequeno almoço e possamos estar preparados para louvar e cultuar daqui a mais alguns. É no nome do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que eu oro. Amém.